Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é sexta-feira e a gente tem 9 jogos pela rodada. Vou te passar minha análise e o meu palpite para cada um deles. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. Galera, hoje são 9 joguinhos aí pela rodada e vai ter palpite pra todos eles. Quero falar um pouquinho sobre a noite de ontem, que teve 10 jogos, foi o retorno aí da temporada regular depois da pausa pro All-Star Gaming e a gente acertou 7 das 10 análises, tá? Coisa linda nas análises de partida, bateu muito bem os handicaps, as vitórias e a gente saiu com 70% de acerto aí. E agora, bora buscar. Hoje a rodada tem 9 jogos e eu quero essa gabaritada, hein? Acordei bem cedo, analisei todos os jogos pra vocês, para te passar aquela análise quente de jogo por jogo. Rapaziada, então, bora pra análise do primeiro jogo da rodada de hoje. Vamos lá! E galera, antes da gente começar a análise aí do primeiro jogo da rodada, eu quero te lembrar que aqui eu faço análise das partidas aqui nesse vídeo. Mas agora, se você quiser palpite em jogador, múltipla, bingo, minha dica do dia, eu solto tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Galera, vamos falar então agora de Utah Jazz contra Memphis Grizzlies para começar a análise da rodada. E pessoal, o Utah Jazz chega com uma campanha de 18 vitórias contra 38 derrotas em uma fase que perdeu 18 dos últimos 24 jogos. E mesmo quando vence, não sustenta, tá? O ataque até entrega um número alto aí de aproveitamento, com quase 80% de aproveitamento dos lances livres, mas o problema é defensivamente, que o time é um caos. O time de Utah permite quase 126 pontos por jogo, e isso é muito permissivo. E galera, o time é o 30º da liga em pontos sofridos e também em assistências cedidas, ou seja, é o pior da NBA nesses quesitos. E não consegue travar a criação e vira um time fácil de ser desmontado. Já o Memphis vem de 4 derrotas seguidas, em números gerais o time não é tão dominante, com 115 pontos feitos e 117 sofridos. O ponto aqui é o contexto do elenco, já que o Grizzlies chega cheio de desfalques, com nomes importantes fora, e também tem o fato de não jogar faz 9 dias, o que aumenta a imprevisibilidade do que vai ser a rotação e o ritmo. Mas com o fator casa e o histórico recente de 7 vitórias em 10 jogos contra o Jazz, deixa claro que não dá para confiar no Memphis dando ponto com esse cenário, porque é um time que joga hoje praticamente todo desfalcado. E com o Utah Jazz, apesar de perder muito, tem um volume ofensivo até alto, consegue brigar com o placar e hoje, recebendo pontos no papel de azarão, até faz sentido aqui. E o meu palpite vai ser Utah Jazz mais 6.5. O Jazz pode perder por até 6 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Utah Jazz aqui e bora para análise do segundo jogo do dia. Vamos lá! Galera, agora bora analisar Indiana Pacers contra o Washington Wizards. O time de Indiana chega com 15 vitórias contra 41 derrotas e tá oscilando bastante. Perdeu 9 dos últimos 14 jogos e isso pesa muito porque o time já não tem margem de estabilidade, principalmente fora de casa. O ataque é muito baixo para o padrão da NBA e o contexto aqui ainda crava um dado que define o time. O Indiana é o último time da NBA em offensive rating e na defesa também sofre muitos pontos aí do adversário, o que deixa o Pacers sempre correndo atrás do placar e nunca dominando o jogo. E quando você joga esse cenário para a campanha como visitante, eles venceram 5 e perderam 23 jogos fora de casa, tá? Ou seja, não é um time confiável quando o mercado só espera que ele faça o trabalho. Já do outro lado, o Wizards tem uma temporada ruim também, só que existe um detalhe importante. 10 das 15 vitórias aí vieram em casa e eles já chegam com confiança por terem vencido o Pacers na temporada recentemente. Além também de terem vencido os 2 jogos últimos aí contra o Indiana, galera. E pessoal, o contexto desse jogo é mais sobre não confiar no Indiana Pacers fora de casa do que confiar no Wizards, tá? Ainda mais com o relatório de lesões pesado do Pacers.
A leitura do contexto então é direta, não faz sentido dar ponto com o Pacers fora de casa, então o valor fica ao lado do Washington. E o meu palpite vai ser o Washington Wizards mais 5.5. O Wizards pode perder para até 5 pontos, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Washington Wizards aqui e bora para análise do terceiro jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falar então de Cleveland Cavaliers contra Charlotte Hornets. E pessoal, aqui o confronto é ótimo porque os dois lados aí chegam bem, só que o Cavs vem num nível acima. O Cleveland venceu 11 dos últimos 12 jogos, emplacou 6 vitórias seguidas e a última atuação foi dominante, vencendo por 112-84 sobre o Nets, e com o time já abrindo o jogo logo no primeiro quarto e depois matou de vez com uma corrida no terceiro quarto, tá? O que chama atenção é que foi uma vitória tão controlada que nenhum titular passou de 28 minutos em quadra. Então o Cavs não só venceu, como também chega com energia preservada aí. Donovan Mitchell liderou com 17 pontos, James Harden encaixou mais 16 pontos e 9 assistências, Jarrett Allen veio de double-double e o retorno de Evan Mobley foi muito positivo, tá? E apenas 19 minutos fez 10 pontos e 9 rebotes, sinal de que o time tá ficando mais completo numa fase em que tá voando. Já do lado do Hornets a fase também é boa, são 10 vitórias em 12 jogos, mas a última partida deixou um alerta porque mesmo começando bem, o time travou ofensivamente na hora de decidir e tomou uma corrida de 11-0 no início do quarto período contra o Rockets. Grant Williams foi muito eficiente, Brandon Miller e LaMelo contribuíram aí com as assistências, mas o time não conseguiu fechar. E no contexto de elenco, Charlotte está sem Miles Bridges por suspensão e tem Kobe White como decisão de jogo. Enquanto Cleveland também tem ausências, mas o contexto aqui dá a chave e o Cavs está quase inteiro, o que eleva muito o nível deles. No confronto direto também já foram 3 jogos na temporada, com Cleveland vencendo 2, inclusive os 2 últimos jogos, então existe uma vantagem recente, um momento melhor e um time mais saudável. Então aqui o meu palpite vai ser Cleveland Cavaliers para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com a vitória do Cavs aqui e bora para análise do próximo jogo da rodada. Vamos lá! E galera, agora bora analisar Dallas Mavericks contra Minnesota Timberwolves, pessoal. E galera, aqui a leitura é bem clara, tá? São dois times em direções opostas aí. O Dallas vive um colapso com 9 derrotas seguidas e no último jogo contra o Lakers até competiu, mas desabou completamente depois do intervalo, fazendo só 41 pontos no segundo tempo, muito por conta do nível de desfalques, né? Isso aparece aqui no contexto como ponto central. Muitos jogadores fora, elenco sem poder de fogo e mesmo quem pontua não consegue sustentar isso por 48 minutos, né? Coitados jogadores também. Já do lado do Timberwolves, o time vinha bem antes do All-Star, vencendo 7 dos últimos 10 jogos e chega buscando a terceira vitória seguida depois de um atropelo por 133-109 em casa, tá? Com o time controlando aí desde o início, despejando 72 pontos no segundo tempo. Julius Randle explodiu com 41 pontos, McDaniels contribuiu, o Rudy Gobert foi muito eficiente, o Timberwolves mostrou volume e consistência na última vitória. Tem ainda 2 fatores que reforçam, tá? O Minnesota tá saudável, tá construindo ritmo para os playoffs e no confronto direto já foram 2 jogos na temporada, ambos vencidos pelo Wolves por mais de 10 pontos. Então o histórico recente do matchup favorece muito, o Dallas ainda chega com mais problemas de elenco, nomes importantes fora, outras dúvidas, e o contexto fecha dizendo que não vê Mavericks com poder de fogo para evitar um terceiro jogo dominado. Então a linha é alta, mas dentro do próprio contexto faz sentido para o Minnesota manter o ritmo e cobrir. Então meu palpite vai ser Minnesota Timberwolves menos 8.5. Vou com o Wolves para vencer por pelo menos 9 pontos. E para esse jogo eu preparei uma dica extra. Minnesota para mais de 123 pontos. Galera, Minnesota tem profundidade, joga em casa, consistência, contra um Dallas fragilizado, tem um ritmo acelerado e o mandante tende a ter volume suficiente para passar dessa marca. Então, vou com Minnesota para mais de 123.5 pontos nesse jogo de hoje, beleza? Então, bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá.
E galera, agora eu quero falar então de Miami Heat contra Atlanta Hawks para esse jogo aqui. O Miami Heat que chega com 29 vitórias contra 27 derrotas e vem numa sequência bem meio a meio. Dividiu os últimos 12 jogos, mas o ataque é forte e o contexto reforça isso com números de 119 pontos, um bom aproveitamento, enquanto o Norman Powell lidera aí o time com 23 pontos, Tyler Herro vem com 21.9 e é esperado de volta Tyler Herro hoje e Bam Adebayo vem completando aí, tá? E galera, defensivamente o time de Miami cede 117 pontos. Não é elite, mas também não é aquela peneira total e ainda pega bastante rebote. Já do lado do Hawks, o time é ofensivamente interessante, com 117 pontos por jogo, e tem um ponto muito forte, é o primeiro em assistências por jogo de toda a NBA, ou seja, cria muito, movimenta bem a bola, com Jalen Johnson que vive uma temporada de duplos-duplos, Alexander Walker também produz bastante, só que o Hawks tem um problema no momento, perdeu 5 dos últimos 8 jogos e chega no fim de um back-to-back. E o próprio contexto comenta aqui, tá? Que o Atlanta tem dificuldade de encaixar uma sequência positiva o ano inteiro. E pessoal, o Miami tá mais descansado, mais saudável, o Tyler Herro possivelmente retornando, e se o Heat acredita que compete e não fez movimento, esse tipo de jogo vira uma obrigação de resposta, tá? Então a escolha é simples, linha razoável e cenário favorecendo o Miami Heat. Então meu palpite vai ser Miami Heat para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com o Miami Heat aqui e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora vamos falar então de Brooklyn Nets contra Oklahoma City Thunder. Galera, esse jogo aqui é um Brooklyn Nets que vive uma fase terrível, perdendo 20 de 25 jogos e vem de um atropelo de 112-84 pro Cavaliers, tá? Onde tomou 34-16 no primeiro quarto e nunca entrou de verdade na partida. O dado que mais grita é o aproveitamento de 34% de quadra e um volume enorme de 3 com eficiência muito baixa, acertando 14 de 50 tentativas. Ou seja, o time arremessou muito, acertou pouco e ainda teve um ataque bem distribuído para baixo, tá? E pessoal, vamos lá, esse time ainda chega no segundo jogo de um back-to-back com Nicholas Claxton fora, o que piora ainda mais esse cenário. Já do outro lado, o Thunder vem de uma derrota dura pro Bucks por mais de 17 pontos aí, por 17 pontos, em casa com um segundo tempo muito ruim, um aproveitamento muito abaixo. E galera, o Oklahoma segue sendo aí aquela máquina defensiva da temporada, né? Primeiro da liga em pontos sofridos, primeiro em saldo médio e sim, ainda tem desfalques importantes, mas o contexto é bem direto. O Nets não tem poder de fogo para acompanhar se Michael Porter Jr. não fizer uma noite monstruosa, e depois de ter sido tão dominado pelo Bucks, a expectativa é de que o Thunder começa forte para dar uma resposta, e nesse tipo de jogo a diferença de estrutura, de elenco, de talento pesa muito, então meu palpite vai ser Oklahoma City Thunder menos 12.5. Vou com o Thunder para vencer por pelo menos 13 pontos de vantagem, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Thunder aqui e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falar então de Milwaukee Bucks contra New Orleans Pelicans. E pessoal, o Milwaukee Bucks aí vinha crescendo antes do All-Star, tinha 5 vitórias nos últimos 6 jogos e chega com moral depois de uma vitória grande fora de casa sobre o Thunder por 110-93. O que marcou essa vitória foi o controle defensivo aí no segundo tempo. Milwaukee segurou o Oklahoma apenas 38 pontos depois da segunda metade, mostrando intensidade e organização, além de um volume alto de bolas de 3 convertidas. Dieng fez um jogo completo e Jay Green apareceu bem, Kyle Kuzma e Kevin Porter também contribuíram e o contexto deixa claro que foi uma das melhores vitórias da temporada. O problema é que o Bucks ainda chega sem Giannis e sem Miles Turner e também tem problemas feios aí na temporada em rebotes ofensivos e aproveitamento de lances livres também é péssimo, tá? Então o time precisa compensar com a execução. Já do outro lado, o Pelicans vinha até bem aí nos últimos 10 jogos, mas perdeu para o Miami Heat por 12 pontos aí num jogo em que até segurou o Miami, só que entregou o jogo em 2 pontos, tá? Tomou 38 no terceiro quarto e cedeu 18 rebotes ofensivos.
o que virou um peso aí impossível. Zion fez 25 pontos, o Pelicans tem uma força clara no garrafão, é o primeiro da liga em pontos aí na área pintada, só que tem desfalques importantes, de DeJounte Murray, Trey Murphy, todos fora, além de um tempero grande, tá? Eles se enfrentaram em 4 de fevereiro num jogo absurdo que foi para prorrogação de 141 a 137, então é um matchup de equilíbrio. No fim, dá pra gente argumentar aqui pros dois lados, mas o que decide é o gosto, pelo que o Bucks aí mostrou contra o Oklahoma, e isso é valor do Milwaukee recebendo pontos. Então, meu palpite vai ser Milwaukee Bucks mais 7.5. O Bucks pode perder por até 7 pontos, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Bucks aqui e também preparei um palpite extra para esse jogo. Vamos lá. E galera, o palpite extra para esse jogo vai ser no mais de 222 pontos para o Milwaukee Bucks e para o Pelicans somados, tá? Duas equipes com artilheiros aí, histórico recente de placar alto e espaço defensivo. O contexto favorece aí ambas alcançando e até passando suas médias, então vou com esse over aqui. E agora bora para análise do jogo 9, falar pro jogo 8, falar de Denver Nuggets contra Portland Trail Blazers. E galera, o Nuggets chega com campanha de 35 a 20, mas a fase não é das melhores. Perdeu 5 dos últimos 7 jogos, vem de uma derrota dolorida por 1 ponto para o Clippers, onde até defendeu bem no primeiro tempo, foi para o intervalo na frente, mas desmoronou depois, permitindo 70 pontos no segundo tempo. Perdeu o controle aí no final. Jokic fez uma linha forte com 22 pontos e 17 rebotes, Jamal Murray produziu bem, Bruce Brown apareceu do banco, só que o time não conseguiu fechar. Além disso, Denver vem com desfalques confirmados de Aaron Gordon e Peyton Watson, e o ponto contextual mais pesado é o calendário, já que é o segundo jogo de um back-to-back, então o desgaste entra aqui na equação, tá? Já do outro lado, Portland vem numa crescente, vencendo 4 dos últimos 5, atropelou o Jazz fora de casa num jogo em que começou atrás, mas explodiu no terceiro período com 40 pontos, tá? Drew Holiday gigantesco, Klingran dominou 18 rebotes, Jeremy Grant contribuiu, então é um time que chega confiante. Portland também tem ausências e dúvidas, mas é um dado de matchup que pesa. Eles se enfrentaram nessa temporada e o Blazers venceu por 2 pontinhos, ou seja, foi um jogo totalmente parelho. Com Denver estável, desgastado e Portland descansado em casa, a leitura pende aqui para o azarão e o meu palpite vai ser Portland Trail Blazers mais 7.5. Podem perder por até 6 pontos que a gente pega o green aqui. E agora, finalmente, bora pro jogo 9, último jogo do dia entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. E galera, fechando com esse clássico, então, o Clippers vem em uma boa fase, com 4 vitórias em 5 jogos e acabou de ganhar do Nuggets aí. O destaque foi para Mathurin, que saindo do banco fez 38 pontos, Kawhi Leonard contribuiu, Derrick Jones também apareceu e o time teve uma virada clara de postura. Foi mal no segundo quarto, mas explodiu com 70 pontos no segundo tempo para buscar a vitória. Só que hoje entra o fator mais importante do jogo. O Clippers está no segundo jogo de um back-to-back e ainda por cima tem ausências de Bradley Beal e Darius Garland fora. Então não é um cenário limpo. Já do outro lado, o Lakers vem em boa forma também, com 9 vitórias nos últimos 14 jogos e na última atuação venceu por 20 pontos no Mavericks, com controle de ritmo. E galera, começando forte aí no primeiro quarto e abrindo o terceiro, buscou essa vitória. LeBron veio aí com triple-double, Hachimura eficiente, Austin Reeves contribuiu do banco e o contexto reforça que o Lakers espera um elenco completo e bem descansado, já que não jogou desde a pausa para o All-Star. E quando você junta rivalidade com spot de calendário, a leitura fica direta. Por mais que seja tentador pegar o Clippers pelo momento, o ponto de descanso favorece o Lakers e é isso que sustenta o favoritismo moderado em casa. Então meu palpite vai ser Los Angeles Lakers menos 2.5. Vou com Lakers para vencer por pelo menos 3 pontos de vantagem, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Lakers aqui e bora finalizando as nossas análises de hoje. Se você quiser mais palpite em jogador Multiplay Bingo, tá tudo de graça no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Galera, muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!